Gente, tudo bom? Vim aqui hoje num cenário diferente, meu quadro improvisado, falar com vocês sobre primeira e segunda lei de Mendel. Então o que o Mendel fazia era cruzar ervilhas porque eram plantas de fácil cultivo e que tinham um ciclo de vida mais rápido. Então ele cruzava esses indivíduos entre si. Cruzava planta que tinha ervilha verde com planta que tinha ervilha verde e só saía ervilha verde. E cruzava plantas que tinham ervilha amarela com plantas que tinham ervilha amarela e só saía ervilha amarela. A isso Mendel chamava de geração pura, indicado pela geração P. Hoje em dia a gente sabe que geração pura significa ser homozigoto. Então a gente sabe que esses indivíduos de ervilha amarela e ervilha verdes, eles são homozigotos, sejam dominantes ou recessivos. O que Mendel fez? Ele cruzou as plantas que tinham ervilha amarela e ervilha verde e a geração F1 saiu todo mundo com ervilhas amarelas. Então o que foi que ele observou? As ervilhas amarelas dominavam sobre a característica de ervilha verde. Então ele conseguiu entender que a amarela era dominante. Como a amarela era dominante, então ele padronizou as letras maiúsculas para dominante e as letras minúsculas para recessivo. O Mendel fazia, quando a característica era dominante, ele homenageava aqui a letra da característica recessiva. Então, o amarelo, que era dominante, ficava Vzão, Vzão, e a característica recessiva, que era verde, ficava então Vzinho, Vzinho. Como um desses fatores, né, que ele chamava fatores, hoje a gente chama alelos, um desses fatores vai vir do pai e um dos fatores vai vir da mãe, aqui eu só posso vir Vzão e aqui eu só posso vir Vzinho. Então, na geração F1, que Mendel chamava de geração filial, eu vou vir um Vzão e um Vzinho, e eu tenho então uma geração heterozigota. A gente hoje sabe que essa geração filial ela é heterozigota. O que se conta aqui é que ou o Mendel fez com que essas plantas aqui da geração parental cruzassem entre si, ou elas próprias cruzavam entre si, porque elas eram, as ervilhas são plantas monóicas, então elas conseguem fazer autofecundação. E o produto dessa autofecundação, o produto da autofecundação é um cruzamento desse genótipo com ele mesmo. Então, Vzão com Vzinho, com Vzão com Vzinho. Então, o resultado dessa fecundação aqui, o que Mendel observou é que davam 3 ervilhas amarelas e a característica verde reaparecia. Uma ervilha verde. Essa era a proporção. Fenotipicamente, eu tinha 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Então, essa daqui é a minha proporção fenotípica. É aquelas características que a gente consegue ver. Mas e a proporção fenotípica? Como é que a gente sabe isso? Então eu trouxe esse cruzamento para aqui para cima, para a gente fazer esse cruzamento e ver o que o Mendel conseguia achar dele. Então no cruzamento rápido, a gente vai fazer tipo a regra matemática do chuveirinho. Eu vou cruzar esse alelo Vzão com Vzão e o mesmo alelo com o Vzinho. O que vai dar? Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. E eu vou fazer a mesma coisa embaixo, fazer aqui de preto. Vzinho com Vzão dá Vzinho, Vzão, mas a gente vai colocar a letra maiúscula sempre na frente. E o Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então o que eu tenho aqui? Lembrando que o amarelo é dominante e o verde é recessivo. Então se eu tenho Vzão com Vzão, eu vou ter isso aqui sendo amarelo. Se eu tenho Vzão com Vzinho e Vzão com Vzinho, eu tenho isso aqui também sendo amarelo. O Vzão vai dominar sobre o Vzinho, então eu tenho características amarelas. E o Vzinho com Vzinho, eu tenho uma característica verde recessiva. Então aqui eu tenho o amarelo dominante, homozigoto dominante, eu tenho aparecendo uma vez de 4 possibilidades. Então eu tenho 1 sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa de 25%. A condição amarela heterozigota aparece 2 vezes. Então eu tenho
duas vezes aparecendo sobre 4 possibilidades de fenótipos. Isso aqui é 50%. E a possibilidade de aparecer verde homozigoto recessivo também é só uma vez de 4 possibilidades. Então, eu tenho a possibilidade de aparecer um quarto, que também é 25%. Na minha proporção genotípica, eu tenho a possibilidade de 1 para 2 para 1. 1 para 2 para 1. Enquanto, na minha proporção fenotípica, que eu consigo observar, eu tenho 3 para 1. Ok? Agora, a segunda lei. Então, eu falei para vocês que nessas investigações de Mendel, ele investigava, né, ele procurava saber as várias características que poderiam ser passadas pelas gerações. Na primeira lei, então, ele conseguiu evidenciar que existia um par de fatores que passava para a próxima geração. Ele não conhecia o nome gene, ele não conhecia o nome alelo, porque essas coisas foram evidenciadas muito depois dele, graças aos estudos que ele começou. O Mendel investigou 7 características dessas plantas das ervilhas e na primeira lei a gente vê só uma característica, que são as cores dessas ervilhas. Ok, ele já sabia que os fatores eles iam para a próxima geração, um fator do pai e um fator da mãe. Ok, ele conseguiu também entender as questões de dominância. Mas será que esses fatores eles iam grudados ou eles iam separados? Então, para tentar entender isso, a gente vê 2 características ao mesmo tempo. Por exemplo, a cor da ervilha e a característica de textura da ervilha. Então, ela pode ser amarela e lisa ou ela pode ser verde e rugosa. Assim. E aí, o que o Mendel queria saber? Se ela era amarela e lisa, essas características de ser amarelo e ser liso eram passadas juntas ou eram passadas separadas? Se fossem passadas juntas, todos os indivíduos que fossem amarelos teriam que ser obrigatoriamente lisos. E todos os indivíduos que fossem verdes teriam que ser rugosos. Então, ele fez esses testes. Seguinte. Na geração P, então, eu tenho ainda, igual na primeira lei, eu tenho indivíduos puros, que hoje a gente sabe que são chamados de homozigotos. Quando ele fez esse cruzamento entre esses dois tipos de ervilha, ele achou na geração filial, na F1, que a gente sabe que ele chamava de geração filial e a gente sabe que é a geração heterozigota. Ele achou indivíduos só amarelos e lisos, parecido com a primeira lei, né? Se ele achou amarelo e liso como os indivíduos da F1, então isso quer dizer que essas características aqui são dominantes. Então, do mesmo jeito, ele homenageando as características de quem era recessivo, a gente vai usar as letras V e as letras R para falar dos alelos, certo? Então, como é que fica? Eu vou ter aqui é dominante, então eu vou ter, para cor, eu vou ter Vzão, para a textura, eu vou ter Rzão, porque aqui eu sou dominante. E aqui eu vou ter Vzinho, Rzinho. Poderia ser A e B, mas o que o Mendel fazia era pegar as letras das características recessivas. Lembrando para vocês que eu tenho que vir um alelo do pai e um alelo da mãe, por conta da fecundação, por conta lá da meiose, eu vou ter... Então, aqui, para esses amarelos e lisos, vai vir um V do pai e vai vir um V da mãe. Opa, deixa eu fazer isso de vermelho, porque tenho que seguir um padrão. Vai vir um Vzão do pai e vai vir um Vzinho da mãe. Vai vir um Rzão do pai e vai vir um Rzinho da mãe. Tô só dizendo que esse é o pai, essa é a mãe, mas pode ser o contrário. Então, de novo... Ou aconteceu uma autofecundação espontânea, ou o Mendel fez isso de propósito. O que rolou é que essa galera aqui autofecundou. Quando essa autofecundação aconteceu, então eu tenho agora na geração F2, que é uma geração filial também. Mendel chamava isso também de filial. E aí o que aconteceu aqui? Apareceu amarelo, liso, verde, rugoso.
mas apareceu amarelo rugoso e apareceu verde liso. Então eu tenho a possibilidade dessas 4 características fenotípicas. Então, desse jeito, o Mendel evidenciou que essas características, esses caracteres, eram passados, eram influenciados por fatores que não passavam ao mesmo tempo. Porque se passassem ao mesmo tempo, toda vida que eu fosse amarelo, eu teria que ser liso, toda vida que eu fosse verde, eu teria que ser rugoso. Mas eu tenho aqui 2 características que misturam esses fatores, né, como ele chamava, então significa que os alelos, os fatores como eles chamavam, passavam independentemente. É por isso que na segunda lei de Mendel ela é conhecida como a lei da segregação independente. Então nas próximas aulas a gente vai fazer uns exercícios e aprender a aplicar isso aqui. Até lá!